Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua inglesa do nosso projeto Educa Balsas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o presente contínuo, Present Continuous. Nós vamos ver o que esse tempo verbal indica, quais ações eles vão indicar e como nós formamos frases na língua inglesa nesse tempo verbal, certo? Então aqui nós vamos ver a habilidade de hoje. A habilidade que nós vamos trabalhar é a habilidade 20 do 6º ano, tá? E ela visa utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso, ações que estão em continuidade. O componente curricular é língua inglesa, a unidade temática presente contínuo e a nossa aula é do 6º ano. Lembrando que eu sou a professora Silene, a professora de língua inglesa. Bem, quando nós falamos em presente contínuo ou present continuous, nós vamos falar de um tempo verbal que indica ações que estão acontecendo neste momento ou que há uma certa continuidade no presente. Não são ações que aconteceram ou que irão acontecer no futuro distante, são ações que estão acontecendo no presente momento. Então, a definição de presente contínuo é: o present continuous ou presente contínuo é um tempo verbal utilizado na língua inglesa para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala ou ações que acabaram de acontecer, certo? Então aqui, como nós vamos usar a estrutura do presente contínuo para formar frases em inglês? Geralmente nós usamos assim. Primeiro nós vamos colocar a pessoa, o sujeito, em seguida o verbo to be no presente, lembrando que o verbo to be tem 3 formas no presente: am, is e are, mais o verbo principal com ing, com ing, acrescido a esse verbo. E o complemento da frase. Nossa, professora, mas quanta formulação, será que eu vou conseguir entender? Mais à frente nós vamos ver como nós podemos construir essas frases, como nós vamos identificar esse sujeito e como vai ficar nessa construção. Então, lembrando que a formação das frases no presente contínuo, primeiro nós temos o sujeito, o verbo to be no presente, de acordo com o sujeito, o verbo principal com acréscimo do ing, e o complemento da frase. Quando nós usamos esse tempo? Aqui nós temos algumas indicações de quando nós vamos usar esse tempo verbal. Nós usamos para indicar uma ação que está acontecendo agora. Olha o exemplo. You are reading this now. Você está lendo isto agora. A construção da frase ficou da forma que nós acabamos de citar. You é o sujeito, are, verbo to be no presente, reading é o verbo read, mais o acréscimo do ing, do ing, e o complemento this now. Você está lendo isto agora. Essa ação indica que está acontecendo agora, no presente momento. Uma outra forma de utilizar esse tempo verbal é quando uma ação que acontece num período delimitado de tempo. Essa ação ela acontece num período delimitado, no presente. Exemplo: Maria is traveling this week. Maria está viajando essa semana. O período de tempo ele é delimitado. Esta semana, não será próximo mês ou semana passada. Esta semana, esse período está delimitado. Construção: sujeito, verbo to be correspondente ao sujeito, Maria, então o verbo correspondente é is. Traveling é o verbo travel, mais o acréscimo do ing e o complemento. Então aqui nós temos Maria está viajando essa semana. Então nós podemos utilizar o present continuous para falar de uma ação que acontece no período delimitado de tempo. Mais um exemplo que nós temos aqui é uma ação planejada para um futuro breve. Professora, você falou que o presente contínuo ele é utilizado para ações que estão acontecendo agora, mas uma digamos assim, das especificidades é uma ação planejada para um futuro breve, não é um futuro distante, é um futuro bem próximo. Olha o exemplo aqui. We are playing tennis next Sunday. Nós vamos jogar tênis no próximo domingo. Essa ação é próxima, ela está sendo planejada, mas para um futuro bem próximo e nós podemos usar esse tempo verbal. Construção da frase: sujeito, we are. Nós temos o verbo to be, correspondente ao sujeito, playing, o verbo play, mais o acréscimo do ing, tennis next Sunday. Aqui nós temos o complemento da frase. Vamos jogar tênis no próximo domingo. Essa ação indica que ela foi planejada para um futuro bem breve. E aí nós usamos sim o presente contínuo para indicar essa ação.
Agora, nós vamos ver como nós formamos a forma negativa. Aqui nós vimos algumas frases afirmativas. Na forma negativa, nós temos o acréscimo do not, quando? Após o verbo to be, para construir frase negativa para indicar que essas ações não aconteceram no presente momento, certo? Então aqui, para formar a forma negativa destas frases, coloque o verbo to be, que é am, is ou are, mais o not, mais o simple present, acrescentado do ing, que é o verbo no presente com acréscimo do ing. Exemplo, I am not listening well. Eu não estou escutando bem. Então aqui nós temos o sujeito I, o verbo to be am, e após o verbo to be nós temos o not, e em seguida o verbo listen com o acréscimo do ing e well, que é o complemento. Não estou escutando bem. I am not listening well. Outro exemplo, aqui nós temos o uso do not, mas nós sabemos que na língua inglesa, volta e meia, eles usam a forma contracta, a forma contraída, onde ele vai juntar o verbo to be mais o not. Olha o exemplo aqui. They aren't going out. They aren't going out. Eles não vão sair. Nós temos o sujeito they, a forma contraída do verbo to be mais o not, are not, aren't, going out. Vão sair. Aqui nós temos o verbo go, que é o verbo ir, com o acréscimo do ing, ing. Então aqui nós temos também a forma negativa. Lembrando que a forma negativa nós temos o sujeito, o verbo to be, not, mais o simple present com o acréscimo do ing e o complemento da frase. Agora, para fazer perguntas, nós temos uma outra formulação. Como nós vamos seguir esse modelo? Nós vamos seguir da seguinte forma. Nós temos aqui o verbo to be, em seguida o sujeito e o verbo com o acréscimo do ing e o complemento. O que acontece aqui, sempre em perguntas em inglês, é que o sujeito ele vai para o lugar do verbo e o verbo para o lugar do sujeito. Nesse caso aqui, o verbo que vai auxiliar o verbo to be no presente, não o verbo principal, certo? Então aqui nós temos, o verbo to be no presente, are, you, o sujeito, que é a pessoa, o verbo principal com o acréscimo do ing e o complemento. Então essa frase ficou, are you traveling on the holiday? Você vai viajar no feriado? Então aqui nós temos uma pergunta e não esqueçam, sempre que nós fazemos pergunta nós temos que utilizar o ponto que indica que é uma pergunta, que é o ponto de interrogação. Então nós vimos que na construção de frases, para fazer perguntas, no presente contínuo, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o sujeito, o verbo, antes do sujeito, o verbo auxiliar, nesse caso o verbo to be, que é utilizado, o sujeito e em seguida o verbo com o acréscimo do ing, o verbo principal. Então aqui nós temos a seguinte frase, is she resting? Ela está descansando? É uma pergunta. Não tem complemento porque essa pergunta é uma pergunta curta. Is she resting? Ela está descansando? Então nós vemos essa construção. Primeiro o verbo to be, em seguida o sujeito, verbo principal com acréscimo do ing e não esqueçam, para perguntas nós sempre utilizamos o ponto de interrogação. Aqui nós temos algumas dicas falando também desse tempo, do present continuous. Ao aprender o uso do present continuous, alguns estudantes têm dificuldade em relação à estrutura desse tempo verbal, porque é necessário orações que tenham o verbo to be, mais o verbo principal terminado em ing. Assim, é comum que alguns esqueçam de colocar o verbo to be ou o verbo sem o ing. Além disso, o verbo to be exclui a necessidade de algum verbo auxiliar em frases negativas e interrogativas. Nesse caso aqui, como nós vimos que no tempo presente nós usamos o do, no presente contínuo não há essa utilização do verbo auxiliar. Somente o verbo to be é utilizado, tanto nas frases afirmativas, negativas ou interrogativas. Em segundo lugar, deve-se prestar atenção à ortografia dos verbos que terminam em ing e ing. Veja os casos que são necessárias as mudanças. Nós vimos aí que, ao construir as frases no presente contínuo, nós temos que utilizar o sujeito, o verbo to be no presente, o verbo principal com o acréscimo do ing e em seguida o complemento. Só que esse acréscimo do ing, ele tem algumas regras para se utilizar.
não é somente acrescentar. Na maioria dos verbos, sim, nós somente acrescentamos o ing ao final do verbo principal, mas outros seguem algumas regras que nós vamos ver agora. Por exemplo, os verbos de uma sílaba que terminam em consoante, vogal e consoante, os verbos que possuem somente uma sílaba que termina em consoante, vogal e consoante, deve-se dobrar a última consoante e acrescentar o ing, certo? Olha aqui, esse verbo, por exemplo, stop, que é o verbo parar, ele tem somente uma sílaba e ele termina em consoante, vogal e consoante. A regra é, se esse verbo possui esta forma, o que nós vamos fazer? Acrescentamos a última letra, no caso P, da palavra stop, e acrescentamos o ing. Então, o verbo stopping agora é o verbo parar no presente contínuo, parando, certo? Então, nós temos aqui outro verbo que possui somente uma sílaba, run, que é o verbo correr. Ele também termina em consoante, vogal e consoante. O que nós fazemos de acordo com essa regra? Dobramos a última letra, que é o N, e acrescentamos o ing. Running, correr, correndo. Aqui nós temos também o verbo get, que é o verbo pegar. Lembrando que esses verbos possuem somente uma sílaba. Get, pegar. O que nós fazemos? Dobramos a última letra, no caso a letra T, e acrescentamos o ing. Getting, pegar, pegando. Então a regra é, se esse verbo possui uma sílaba e termina em consoante, vogal e consoante, nós dobramos a última letra e acrescentamos o ing para colocar esse verbo no presente contínuo. Exceto os verbos que terminam em W ou em X. Então, para essa regra, nós temos essa exceção. Se esse verbo possui uma sílaba e termina em W ou X, ele não entra nessa regra. O que nós vamos fazer? Somente acrescentar o ing. Não dobramos a última letra. Ele também termina, ó, consoante, vogal e consoante, mas a exceção dessa regra é, se ele terminar em W ou X, ele não vai entrar, certo? Então, aqui o verbo fix, que é o verbo consertar, só acrescentamos o ing. Consertando. Mix, que é misturar, somente vamos colocar o acréscimo do ing. Snow, que é o verbo nevar, snowing, acrescentamos o ing. Então, essa é a exceção. Agora, os verbos que possuem duas sílabas, se a última for tônica, se a última sílaba desse verbo, que possui duas sílabas, ela for tônica, ela for a sílaba mais forte, o que nós vamos fazer? Dobrar a consoante também, certo? E acrescentar o ing. Então, se ele for um verbo com duas sílabas e a última for a sílaba mais forte, nós vamos fazer o quê? Dobrar a última letra e acrescentar o ing. Olha aqui, por exemplo, prefer. Fur é o mais forte, é a última sílaba, logo, essa sílaba é a sílaba tônica. De acordo com a regra, o que nós vamos fazer? Dobramos a última letra, que no caso é a letra R, e acrescentamos o ing. Preferring, preferindo. Begin. Gin é a sílaba mais forte. Lógico, logo, quer dizer, nós vamos fazer o quê? Dobrar a última letra, no caso o N, e acrescentar o ing. ing. Begin, iniciar, e quando nós colocamos esse verbo no presente contínuo, ele vai ficar com o significado de iniciando. Outra regrazinha. Verbos que terminam em IE, deve-se retirar a terminação e acrescentar o ing. Então, se esse verbo termina em E, retiramos o E e acrescentamos ing. Exemplo. Verbo make, que é o verbo fazer. Retiramos o E e acrescentamos ing. Making, fazendo. Dance, que é o verbo dançar. Retiramos o E, porque, de acordo com a regra, se ele terminar em E, nós retiramos e acrescentamos o quê? ing. Dance, dançando. Live, que é o verbo viver. Termina em E. O que nós fazemos? Retiramos esse E e acrescentamos o ing. Agora, se esse verbo termina em IE, deve-se substituir a terminação por Y mais o ing. Então, se esse verbo terminar em IE, nós vamos retirá-lo e acrescentar o Y mais o ing. Olha o exemplo. Lie, que é o verbo mentir, ele termina em IE. O que nós fazemos? Retiramos e acrescentamos o Y juntamente com o ing. Lying, mentindo. Die, que é o verbo morrer.
retiramos o IE, termina em IE, não é isso? Retiramos, acrescentamos o Y e o ING, morrendo, dying, morrendo. Atenção, de acordo com a gramática, alguns verbos não admitem a forma ING, porque são verbos de ação pontual, que começa e termina, portanto, não faria sentido o ING. Porém, há registro de usos informais desses verbos. Então, se esses verbos eles indicam uma ação pontual, que indica que essa ação que ela inicia e termina, não tem sentido nós colocarmos esse verbo indicando uma ação que há continuidade. Se ele inicia e termina, logo nós não podemos colocar esses verbos no presente contínuo. Quais são esses verbos? Nós temos aqui os verbos de sentimentos, os verbos de sentidos e sensações, alguns verbos que indicam ações mentais, verbos que indicam posse, verbos que indicam estado. Esses verbos eles não são necessários colocar no presente contínuo porque eles indicam uma ação que tem início e que tem fim. Logo, nós não temos como colocar digamos assim, essa forma de continuidade que o presente contínuo nos proporciona. Então, aqui os verbos de sentimento nós temos love, que é amar, hate, odiar, like, prefer, regret, want, wish. Esses verbos eles não são utilizados no presente contínuo. Verbos de sentidos e sensações: feel, hear, see, smell, taste, touch, sentir, olhar. Todos esses verbos que dão a sensação de sentido, nós não utilizamos também no presente contínuo, mas eles indicam que essa ação tem início e término. Verbos de ações mentais: believe, que é acreditar, understand, know. Os verbos que indicam posse: belong, have. E os verbos de estado: cause, fit, mean, switch. Então, todos esses verbos eles não vão entrar nessas regras que nós falamos, porque eles indicam ações que têm início e fim, certo? Então, hoje nós falamos um pouco dos tempos verbais, desse tempo verbal que indica ações que há uma certa continuidade no presente ou indicam ações que aconteceram nesse momento, no momento da fala. E vimos algumas exceções, certo? E como nós construímos a formação desse gerúndio, desse tempo verbal que indica essa continuidade com o verbo principal, com o acréscimo do ING e as suas regras, que há, digamos assim, uma certa exceção. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham observado. Qualquer coisa vocês podem voltar no nosso canal, acessar a aula e dar uma revisada. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. Bye, bye!